Você já sentiu um leve despertar no fundo de si, como se algo invisível estivesse tentando chamar sua atenção? Talvez você já tenha se pegado acordado à noite, dominado por uma súbita sensação de propósito, ou por uma persistente impressão de que há mais na vida do que as rotinas que você sempre conheceu. Se alguma dessas reflexões ressoa com você, pode ser que esteja passando por um despertar espiritual. É um processo muitas vezes descrito como tocante e transformador. Como uma flor desabrochando lentamente, revelando camada por camada de beleza que você nunca percebeu que estava ali. E se você sentiu essa mudança invisível, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas estão experimentando esses mesmos sinais sutis neste momento. Ao final do nosso tempo juntos, você reconhecerá esses sinais em sua própria vida e descobrirá maneiras poderosas de abraçá-los e navegar por eles. Um despertar espiritual não é sempre tão dramático quanto um raio do céu. Muitas vezes, ele começa de forma silenciosa, provocado por momentos de introspecção ou por longos períodos de desconforto. Ensinamentos históricos, seja de filósofos orientais ou de vozes contemporâneas como Eckhart Tolle, enfatizam que um despertar depende da conscientização de si mesmo, de seus padrões e de uma realidade mais profunda além da vida cotidiana. Carl Jung explorou como a individuação, o processo de se tornar nosso eu mais autêntico, pode coincidir com crises de vida ou revelações pessoais sutis que mudam nossa perspectiva. Um sinal que você pode notar primeiro é uma sensação constante de inquietação ou anseio, como se algo estivesse chamando você de além da sua experiência habitual. Talvez você perceba um novo ritmo em sua vida, mas não consiga identificar o que mudou. Esse anseio pode ser desconcertante, mas também pode ser um profundo indicador de que seu eu interior está despertando, instigando você a explorar o que há além da sua zona de conforto. Embora seja fácil pensar que o despertar acontece exclusivamente na mente ou no espírito, o corpo muitas vezes sinaliza a transformação com igual clareza. Você pode notar uma fadiga persistente que não melhora com o descanso, ou mudanças abruptas no seu padrão de sono, acordando em horários estranhos cheio de uma energia inexplicável, ou deitado acordado, imerso em pensamentos contemplativos. Uma maior percepção sensorial também pode se manifestar. Talvez as cores pareçam mais vibrantes, ou você perceba aromas sutis que nunca notou antes. Pesquisas sobre a conexão mente-corpo sugerem que a turbulência emocional ou o crescimento espiritual podem correlacionar-se com mudanças em hormônios como cortisol, indicando que quando seu mundo interior muda, seu corpo físico acompanha. Uma história que ressoa é a de alguém que descobriu uma fadiga inabalável, acompanhada de sonhos vívidos que pareciam estranhamente significativos. Os médicos não encontraram nada de errado do ponto de vista médico, e não foi até que ela mergulhou em uma profunda exploração espiritual que reconheceu que seu corpo estava espelhando seu estado mental em evolução. Se você está enfrentando experiências semelhantes, pode ser a maneira do seu corpo de lembrá-lo a prestar atenção a uma transição mais silenciosa e profunda que está se desenrolando dentro de você. Um despertar pode ser tão evidente no seu mundo emocional. Você pode sentir como se estivesse em uma montanha-russa emocional, oscilando entre confusão, medo do desconhecido e momentos de pura, intensa alegria. Às vezes, você pode se sentir perdido, como se a estrutura confortável da sua vida já não se encaixasse. A terapia cognitivo-comportamental nos ensina que pensamentos, sentimentos e comportamentos estão profundamente entrelaçados. Portanto,
Grandes mudanças internas podem desencadear ondas de ansiedade ou existência. No entanto, essas emoções turbulentas não são apenas sinais de alerta, elas podem ser catalisadores de descobertas. Imagine isso como uma tempestade purificadora que limpa o ar, revelando um caminho novo que você nunca soube que existia. Se você se sentir sobrecarregado, práticas simples de mindfulness, como fazer algumas respirações lentas e controladas ou anotar seus sentimentos em um diário, podem ajudar. O journaling, em particular, oferece um espelho para seu estado interno, tornando padrões e insights sutis mais aparentes. No meio de emoções fortes, uma caneta e um bloco de notas podem ser aliados inestimáveis, proporcionando clareza onde antes havia confusão. Outro indicador sutil, mas poderoso, de despertar espiritual é sentir-se inesperadamente desalinhado com o mundo ao seu redor. Talvez você perceba que está questionando crenças que antes mantinha firmemente, ou que seus círculos sociais e rotinas habituais estão perdendo seu apelo. Esse desalinhamento pode ser desorientador. Você pode se perguntar se está perdendo o contato com quem costumava ser. Mas em muitas tradições espirituais, essa sensação de desconexão de padrões antigos é um passo natural na descoberta da sua essência mais profunda. Pode ser tanto emocionante quanto aterrorizante. Emocionante, porque você sente uma verdade emergente sobre si mesmo. E aterrorizante, porque pode desafiar o que sempre supôs ser normal ou necessário. Às vezes, você acorda no meio da noite com uma pergunta urgente ecoando em sua mente: quem sou eu realmente? Quando isso acontece, é um convite para olhar para dentro com compaixão em vez de julgamento. No meio dessas mudanças, um sinal crucial envolve lidar com a tensão entre as realidades pessoal e espiritual. Todos somos moldados pelas expectativas da sociedade. Alcance isso, compre aquilo, tenha uma aparência específica, mas uma parte de nós anseia por um significado mais profundo além do sucesso convencional. A psicologia existencial sugere que essa tensão pode servir como terreno fértil para o crescimento. Você pode se sentir dividido entre o conforto do familiar e a atração por uma perspectiva mais ampla. Algumas pessoas enfrentam conflitos ao tentar integrar suas novas buscas espirituais em uma agenda de trabalho agitada, manter relacionamentos com amigos que não compartilham esses interesses, ou enfrentar o ceticismo de entes queridos. Estudos de caso sobre transformações pessoais ilustram que muitos indivíduos conseguem integrar essas diferentes realidades, estabelecendo limites, honrando seu chamado interno e educando suavemente aqueles ao seu redor sobre as mudanças que estão acontecendo. Isso não significa cortar laços ou viver como um recluso. Trata-se de aprender a honrar as partes profundas de si mesmo, sem sacrificar sua conexão genuína com a sociedade. Um dos sinais mais transformadores de despertar é o surgimento de um desejo por autenticidade. Quando você começa a ver através das camadas de condicionamento social, pode perceber com que frequência usou diferentes máscaras para se adequar a várias situações. De repente, usar essas máscaras parece sufocante, e você anseia por falar e agir a partir de um lugar de expressão genuína. Isso pode se manifestar de maneira simples. Talvez você ache mais difícil rir de piadas que não acha engraçadas, ou não consiga mais lidar com fofocas como fazia antes. Abraçar a autenticidade pode ser assustador. As pessoas ao seu redor podem resistir à mudança, preferindo a versão antiga de você. No entanto, é exatamente aqui que o empoderamento pessoal entra em jogo. A jornada ensina que sua voz importa, sua verdade importa, e viver em alinhamento com essa verdade
pode ser um ato poderoso de amor próprio e coragem. O empoderamento através da cocriação é outro aspecto profundo do despertar espiritual. Você pode sentir que não é mais um observador passivo na sua própria vida, mas um participante ativo, um artista, pintando a tela da sua vida, pincelada por pincelada. Com intenção, a psicologia nos diz que adotar uma sensação de agência pode aumentar a resiliência, ajudando-nos a nos adaptar com mais graça às mudanças da vida. Em um nível espiritual, a ideia de cocriação sugere que seus pensamentos, crenças e intenções ajudam a moldar a realidade que você vive. Isso não significa negar os desafios externos ou se recusar a reconhecer a dificuldade. Trata-se de perceber que você tem um papel na forma como responde, e em muitos casos, em como os eventos se desenrolam. Começar o dia com uma afirmação, algo tão simples como estou aberto ao crescimento e ancorado na paz, pode estabelecer um tom transformador para tudo que virá a seguir. Se você é cético, experimente por uma semana. Você pode se surpreender com a sutil mudança na sua perspectiva ao se posicionar como co-criador em vez de mero espectador. Lembre-se, há uma diferença entre ser autocrítico e ser autoconsciente. Um te derruba, enquanto o outro te empodera para construir algo novo. À medida que você navega por essa nova sensação de agência, provavelmente encontrará a importância da aceitação e da tranquilidade. Estranhamente, o processo de se tornar mais ativo na cocriação da sua vida também exige que você aprenda a pausar e abraçar o que é. Mesmo enquanto planeja, manifesta e sonha, momentos de reflexão silenciosa podem trazer clareza para suas intenções. Tradições espirituais antigas enfatizam que a tranquilidade é um incubador para a sabedoria. Nesse espaço silencioso, seja através da meditação sentada, de uma caminhada consciente, ou simplesmente fechando os olhos e respirando profundamente, você pode sentir uma orientação sutil que transcende o ruído da vida cotidiana. Aceitação não significa desistir do crescimento. Significa reconhecer o que está aqui e agora, antes de moldar o que vem a seguir. Imagine uma pintura. Você precisa ver a tela em branco claramente antes de adicionar a primeira pincelada. Da mesma forma, a aceitação cria um estado de prontidão interior que permite que uma transformação genuína ocorra sem forçar ou apressar o processo. Muitas pessoas descobrem que, à medida que seu despertar se aprofunda, são atraídas por práticas contemplativas ou meditativas. Talvez você esteja curioso sobre meditações guiadas ou esteja criando o hábito da reflexão silenciosa todas as manhãs. Mesmo 1 ou 2 minutos de respiração focada podem te ancorar durante momentos turbulentos. O objetivo não é esvaziar completamente a mente. Essa é uma concepção errônea, comum, mas sim criar um fundo tranquilo, onde verdades internas importantes podem emergir. Alguns descrevem isso como encontrar sua própria alma na quietude, onde a agitação da vida recua o suficiente para que você escute o que seu eu mais íntimo está dizendo. Essa pode ser uma experiência reveladora. Você pode, de repente, perceber que está carregando ressentimento ou medo que nunca reconheceu. Ou talvez descubra um reservatório inexplorado de compaixão e criatividade que te deixa tanto humilhado quanto excitado. Há outro sinal igualmente vital de despertar que muitas vezes passa despercebido. Uma crescente compaixão pelos outros, humanos, animais e até mesmo pela natureza em geral. Você pode perceber que está mais sintonizado com o sofrimento das pessoas ao seu redor, sentindo-se puxado a ajudar ou ao menos a oferecer uma palavra gentil.
Alguns falam de uma profunda reverência pela vida em si, despertada ao reconhecer a interconexão que compartilhamos. Essa compaixão não se limita a gestos grandiosos. Ela se manifesta em pequenos atos, como estar totalmente presente quando um amigo precisa conversar ou tomar um momento silencioso para apreciar um pôr do sol que você talvez ignorasse. Filósofos e místicos, de rumo a escritores espirituais modernos, sugeriram que a verdadeira iluminação sempre vem acompanhada de um afrouxamento do coração. Então, se você percebe que sua empatia está aumentando, isso também pode ser um sinal sutil de que você está em um caminho de despertar. A quietude e a aceitação se entrelaçam em um senso expandido de responsabilidade pessoal. Pode parecer contraditório a princípio. Como podemos ser ao mesmo tempo quietos e proativos? No entanto, em muitas perspectivas espirituais e psicológicas, essas qualidades se harmonizam lindamente. A aceitação reconhece a realidade como ela é, enquanto a responsabilidade reconhece seu poder de responder a ela de forma consciente. Essa sinergia pode levar a mudanças profundas em seus hábitos diários. Talvez você decida reduzir o consumo de mídias tóxicas ou introduzir um ritual diário de gratidão. A chave é permanecer flexível e gentil consigo mesmo. O crescimento não é linear, e haverá dias em que você se sentirá preso ou até mesmo retrocederá. Mas mesmo as quedas podem se tornar parte do despertar, revelando velhos padrões que ainda precisam de sua compreensão e compaixão. Em uma cultura repleta de soluções rápidas e gratificação instantânea, um despertar espiritual se destaca como uma jornada que nem sempre segue um cronograma organizado ou uma fórmula definida. Pode ser bagunçado, cíclico e, às vezes, confuso. Em um momento, você pode sentir clareza e iluminação, convencido de que encontrou seu caminho. E no momento seguinte, se vê mergulhado em dúvidas ou tristeza. A beleza está em aprender gradualmente a acolher tanto a luz quanto a escuridão com uma curiosidade amorosa. Se você aceitar essa tensão como parte da condição humana, descobrirá uma resiliência que nunca soube que tinha. Sempre que se sentir perdido, tente lembrar que os despertares, por sua própria natureza, desestabilizam o solo sob nossos pés para que possamos aprofundar nossas raízes. No meio dessas mudanças, ferramentas práticas podem oferecer um imenso suporte. Considere estabelecer uma prática regular de journaling, onde você registre seus humores, sonhos e quaisquer eventos sincrônicos que chamem sua atenção. Alguns acham útil dedicar uma página do diário a afirmações ou orações, servindo como um gentil lembrete de suas crenças e intenções em evolução. Outros se apoiam em orientações estruturadas de terapias como a TCC ou de mentores espirituais que já percorreram um caminho semelhante. E na era moderna, comunidades, tanto presenciais quanto online, oferecem espaços para compartilhar experiências, fazer perguntas e se sentir menos isolado. Você pode se surpreender com quantas pessoas estão em uma jornada semelhante à sua, refletindo cada uma um aspecto do nosso crescimento coletivo. Abraçar a noção de cocriação também pode aprofundar seus relacionamentos. Quando você percebe que está moldando seu mundo interior, começa a ver como influencia a energia que traz a cada conversa e encontro. A negatividade de um amigo não precisa te puxar para baixo. Em vez disso, você pode acolher esse amigo enquanto se mantém ancorado na compaixão e na compreensão. Da mesma forma, conflitos se tornam oportunidades para praticar empatia e autoconsciência, em vez de testes de lealdade ou resistência. Isso não significa que você não estabelecerá limites. Às vezes, a resposta mais amorosa é cuidar de si mesmo limitando influências prejudiciais.
Mas, em vez de ver os limites como muros, você pode construí-los com compreensão e empatia, preservando seu bem-estar enquanto reconhece as jornadas dos outros. Outro sinal de um despertar é o reconhecimento de que as antigas definições de sucesso ou felicidade podem não se encaixar mais. Você pode sentir menos interesse em buscas puramente materiais e um aumento no desejo por experiências que alimentam a alma, aprendizado, criatividade ou serviço. Essa mudança pode ser desconcertante se sua identidade estava ligada a uma carreira ou estilo de vida específicos. No entanto, também pode abrir portas para novas paixões, relacionamentos ou vocações que você nunca teria explorado de outra forma. Às vezes, reconhecer que você tem permissão para mudar sua definição de realização traz um alívio imenso. Sucesso pode evoluir de ser o melhor na sua área para oferecer suporte genuíno àqueles ao seu redor. Felicidade pode se expandir de prazeres passageiros para um senso mais duradouro de paz interior e gratidão. Essas mudanças podem ser sutis, mas com o tempo elas reorientam toda a sua vida em direção à profundidade e ao significado. Em qualquer despertar, a aceitação e a quietude são dois pilares vitais. A aceitação significa reconhecer amorosamente onde você está, suas dificuldades, feridas e dúvidas, sem maquiá-las ou desejá-las fora da sua vida. A partir desse lugar de avaliação honesta, você pode dar um passo em direção a ações significativas. A quietude, por outro lado, é o recipiente gentil que abriga todas as suas experiências sem julgamentos. Se você já permitiu que sua mente se acalmasse por um momento, talvez enquanto saboreava um chá ou ouvia os pássaros do lado de fora, você pode ter sentido uma breve sensação de clareza e paz. Esse pequeno momento é o começo da quietude, e ela pode ser cultivada. Com o tempo, bolsões de quietude podem se expandir em um santuário interior consistente, um refúgio ao qual você pode retornar quando o mundo exterior parecer caótico. Uma vez que você tenha coletado algumas dessas percepções, é natural compartilhar, ou pelo menos comparar experiências. Você pode encontrar conforto ao discutir sonhos, sincronicidades ou revelações com amigos próximos que entendem. Engajar-se com a comunidade pode ser uma maneira maravilhosa de reforçar seu crescimento, já que a sabedoria coletiva muitas vezes ilumina perspectivas que você não havia considerado. Seja online ou cara a cara, espaços onde as pessoas compartilham suas jornadas pessoais podem desencadear descobertas e oferecer a certeza de que você não está passando por isso sozinho. O ato de contar histórias, mesmo que seja apenas algumas linhas em uma sessão de comentários, valida o que você está aprendendo, ao mesmo tempo em que inspira outros a explorar seus próprios, despertar seus próprios. A esta altura, você já pode ter notado como muitos desses sinais se sobrepõem. Um despertar espiritual não é uma lista de tarefas que você pode concluir e seguir em frente. Em vez disso, é um tapeçário de experiências interconectadas, mudanças no seu corpo, emoções e visão de mundo se entrelaçam em uma nova compreensão de quem você é e do que significa estar vivo. Em vez de buscar conclusões organizadas, aproxime-se do seu despertar com mente aberta. Cada realização tende a acender novas perguntas, levando você mais fundo no mistério da existência. Essa é parte da beleza. Essa é uma jornada que evolui, assim como você. Se você mantiver o coração e a mente abertos, todos os dias podem revelar uma nova camada de insight, um sentido mais profundo de propósito, ou um lampejo de admiração pela interconexão de todas as coisas. No espírito de conexão, é reconfortante saber que inúmeras pessoas ao longo das gerações
trilharam esse caminho antes de nós. Textos espirituais antigos e estruturas psicológicas modernas ressaltam a natureza universal do despertar. Rumi escreveu sobre o anseio do coração. Carl Jung explorou as profundezas da psique. Tradições de sabedoria indígena celebram o vínculo da humanidade com o mundo natural. Cada ponto de vista oferece suas próprias palavras e metáforas, mas todos convergem para a mesma verdade fundamental. O processo de despertar é tão natural e essencial quanto crescer ou aprender uma nova língua. É um movimento em direção à totalidade, à unidade e a uma consciência em constante expansão da grandeza da vida. Se você está se perguntando como dar o próximo passo, considere experimentar uma prática reflexiva simples esta noite. Reserve alguns minutos para sentar em silêncio. Sem telefone, sem televisão. Coloque a mão sobre o coração, feche os olhos e pergunte a si mesmo como você realmente se sente neste momento. Perceba o que surgir: fadiga, gratidão, tensão, paz. Dê a cada sentimento espaço para existir sem tentar consertá-lo ou julgá-lo. Esse pequeno ato de autocuidado pode se tornar um ritual que não só o ancla, mas também pavimenta o caminho para percepções mais profundas. De manhã, anote quaisquer reflexões ou sonhos que permanecerem. Com o tempo, tais rotinas podem se transformar em uma pausa sagrada na sua agenda diária, guiando-o gentilmente em direção a uma transformação interna duradoura. Lembre-se de que uma parte significativa dessa jornada é compartilhar e aprender juntos. Se você reconheceu algum desses sinais, seja físico, emocional ou uma nova percepção da realidade, sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências com outros que estão em caminhos semelhantes. Talvez você queira deixar um comentário abaixo ou mencionar uma anedota relacionada para que outra pessoa possa ver um reflexo de sua própria história. Ao fazer isso, você acrescenta um ponto no tapeçário coletivo do despertar, lembrando a todos que esta é tanto uma viagem profundamente pessoal quanto uma experiência humana compartilhada. Se você ainda não o fez, pode achar útil se inscrever ou seguir adiante para mais percepções que podem apoiar seu crescimento, porque cada pequeno pedaço de sabedoria pode se tornar uma pedra preciosa no seu caminho. Não importa onde você esteja agora, se está cheio de empolgação com essas novas possibilidades ou lidando com a confusão, reconheça que cada passo faz parte do processo. Cada sinal que você percebe, cada momento de clareza ou dúvida, cada conversa que traz uma nova perspectiva, contribui para um desdobramento maior. Você está em um caminho em direção a uma compreensão e conexão mais profundas, e o simples fato de você estar curioso o suficiente para ouvir estas palavras sugere que você já está bem a caminho, que você continue a encontrar cada dia, cada respiração, com uma mente aberta e cheia de maravilhas, e que seu despertar sirva como um lembrete de que por trás da correria do cotidiano existe um pulso mais profundo, um que ressoa com a essência de quem você realmente é. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Os sinais que você notou ou notará são todos convites para aprofundar sua consciência e confiar em si mesmo. Em um mundo que às vezes pode parecer fragmentado, sua disposição para evoluir e refletir é um presente tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Quanto mais despertamos, mais inspiramos os outros a descobrirem seu próprio potencial e verdade. Então, tenha coragem, abrace a jornada e avance com a confiança de que você não está sozinho. Esta é uma aventura compartilhada em crescimento pessoal e coletivo, que pode iluminar um caminho de compaixão, autenticidade e profunda percepção espiritual para todos que se atreverem a ir
além do familiar.